Olá, olá, povo do meu condomínio. Mais um Siga-me Cast, mais informação, mais conteúdo para você que nos acompanha. E hoje viemos falar sobre um assunto super importante na gestão condominial, porque o que a gente busca cada vez mais é trazer dicas, informações. E hoje eu tenho uma convidada especial que é formada em Direito, em Contabilidade, em Administração, que tem pós-graduação em Auditoria, Direito Condominial e em Finanças. É uma profissional qualificada, diretora da Compacta Administradora de Condomínios, com 29 anos no mercado. Seja muito bem-vinda, Itana Brandão. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui conosco, compartilhando conhecimento e falando sobre o universo que é condomínio. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu que estou lisonjeada em ter recebido esse convite e poder estar aqui falando um pouco da minha trajetória, um pouco da administração do condomínio, da minha empresa também, e poder passar alguma informação que vá contribuir para as pessoas. Claro, o maior prazer em conversar com você é sobre a quantidade de cursos que você faz, a quantidade de busca de conhecimento. A Itana sempre está buscando conhecimento, sempre está fazendo um curso. Todas as nossas reuniões, você sempre está fazendo algum curso ou especialização. Isso, eu acho que um gestor ele tem que buscar conhecimento, né? Porque principalmente a área condominial, ela é muito dinâmica e Mas, ela traz atualizações diárias. Então, assim, a gente sempre tem que buscar isso para poder passar para os nossos clientes a informação correta para que ele trabalhe dentro da legalidade, né, que ele trabalhe com segurança e que a gente dê todo esse apoio para que ele também consiga fazer uma não boa gestão, isso, você uma boa falou. gestão e que não traga prejuízos em momento algum para os condôminos. Isso é muito Isso é importante. super importante para que a gente dê início ao nosso grande bate-papo. É, para que a gente, para quem está nos assistindo em casa, possa entender a diferença entre síndico e administrador. Isso. O síndico, ele é um gestor do condomínio, né? É ele quem representa o condomínio, quem leva como é que chama? A administração interna, né? E ele que é responsável financeiro também pelo condomínio. A administradora, ela vai dar o apoio ao síndico, apoio contábil, apoio fiscal, apoio administrativo e apoio também pela inadimplência e o operacional também. Então, a gente faz com que o síndico ele tenha tempo em resolver os problemas dentro do condomínio. Ele não precisa se preocupar com essas questões legais, né? Que a gente está ali para poder fazer com que ele trabalhe de forma segura e que o condomínio não venha a ser punido de alguma forma, principalmente financeira. Então, é por isso que é esse trabalho. Então, e a Compacta lá, não só eu que busco conhecimento. Meus funcionários também, eles estão capacitados e buscando se atualizar dinamicamente e diariamente para que ele dê a informação ao síndico de forma correta, de forma Pontual, né? rápida Rápido e e pontual. pontual, e que ele tenha a informação na palma das mãos. Então, tanto eu quanto toda a minha equipe, porque eu tenho a melhor equipe, Ai, que né, bom, que do Rio bom. Grande do Norte, Olha aí, olha. é uma equipe muito bem concisa e muito assim atualizada para poder passar para os nossos clientes. O mais importante é dessa capacitação é cada vez mais buscar conhecimento para ajudar na gestão dos condomínios e para que a gente possa. Quem está nos acompanhando em casa, existe o síndico orgânico, que é o síndico que é empresário, funcionário público, afins, tem uma vida completamente distinta do condomínio, mas se dispõe a participar como síndico na gestão do condomínio. E existem os síndicos profissionais, que são qualificados, que buscam conhecimento. Existe essa diferença na gestão. Ao seu ver, como está a realidade hoje dos síndicos orgânicos? Você acha que os síndicos orgânicos eles têm buscado mais conhecimento para trabalhar na gestão?
Porque, para quem não sabe, gente, o condomínio é uma grande empresa, com diversos sócios, com cada um com a cultura, com as responsabilidades, e o síndico ele é responsável civil e moralmente sobre o condomínio. Você acha que ele tem se atualizado, a gestão tem melhorado em relação aos síndicos orgânicos? A legislação obriga que os síndicos procurem se informar melhor. O síndico orgânico que a gente chama é o síndico morador, Isso. né? Aquele que mora no condomínio. E tem um síndico profissional hoje que já é uma realidade em função da ausência desse profissional dentro do condomínio. Porque hoje o condomínio ele é visto como uma empresa. Sim. Principalmente as informações legais, né? Como é que chama? As nossas obrigações que o condomínio tem hoje, ela é equiparada a uma empresa. Entendeu? Então, se o condomínio. Hoje tem multas no condomínio que, se não der a informação correta, o condomínio pode pagar uma multa de R$ 3.000, R$ 5.000. Entendeu? Então, um síndico mal informado, até a LGPD tem multa de R$ 50.000. Por falta de informação e do trabalho na gestão. Por falta, a LGPD por questão de tratamento de dados, né? Sim, Que pode vir. As pessoas acham que isso não acontece mais. Já tem realidade dentro do condomínio sobre isso. Essas multas, um condomínio que foi multado em R$ 50.000. Então, já existe a realidade. Está comum? Não, está ainda andando de passos lentos, mas já está acontecendo. E essas multas elas são relacionadas ao quê? Qual o Porque erro hoje, comum que isso pode gerar um problema? Para quem está nos acompanhando e não cometeu o mesmo erro, viu, gente? isso. A LGPD, ela trabalha sobre o tratamento de dados, ou seja, o condomínio ele não pode divulgar CPF, o nome do proprietário, CPF, telefone, os dados pessoais, a não ser por autorização. Hoje, a maioria dos condomínios estão trabalhando com a portaria remota. Então, tem aquela facial que também ali é tratamento de dados. Sim, então, o condomínio lei de proteção de dados. ele tem que proteger essas informações dos clientes. Né? Então, já tem. Aqui nós temos alguns advogados que trabalham diretamente com isso. E qual é o trabalho da administradora? É informar aos síndicos, né? E, quando necessário, aí vai buscar. Eu ainda sou daquela que o condomínio tem que se adequar à LGPD. Né, fazer um trabalho com o advogado, onde ele vai fazer todo esqueci bem o nome do relatório que faz, mas todo um relatório que ele faz para proteger o condomínio sobre isso. E isso pode trazer prejuízo para o condomínio, se o síndico não tiver informação. E tem alguns que acham que pode fazer tudo e não pode, ele tem um limite. Entendeu? Então, é esse trabalho que a gente faz, orientar o síndico para que ele também não venha trazer prejuízo para o condomínio em função de uma atitude que ele teve impensada. E o maior prejuízo é sobre o próprio morador, porque se está saindo dinheiro do caixa do condomínio, quem está pagando é os moradores. E esse é um dos grandes pontos a serem observados sobre os moradores, sobre quem vive condomínio, é saber a boa escolha no gestor, é entender. Porque acontece muito, Itana, dentro de alguns condomínios, é porque ninguém quer participar da gestão, porque tem algum problema, e acaba trazendo que a nova realidade é uma realidade no mercado condominial, que é a expansão sobre a quantidade hoje de síndicos profissionais, são síndicos que estão cada vez mais buscando conhecimento, treinamento, principalmente sobre gestão, que isso é a grande importância. Então, existe essa diferença entre o síndico orgânico, que muitas vezes ele não é bem informado e acaba cometendo esse erro, e, a seu ver, os síndicos profissionais que atuam no mercado potiguar, eles têm buscado cada vez mais informação, ou você acha que ainda precisa dar uma ajudada, uma melhorada nesse mercado? Nós temos várias qualidades de síndico profissional no mercado. Tem aqueles que são capacitados e tem outros que são aventureiros. Então, o condomínio ele tem que se precaver contra esse tipo de síndico. Né? Então, o condomínio hoje ele não tem que avaliar por preço. Ele tem que avaliar sobre
pegar referências, Isso é né? muito Ver a importante. formação que aquele síndico tem, porque só esses cursos de síndico de final de semana, isso não quer dizer nada. Só tem um título ali dizendo que é síndico profissional e pronto. Até mesmo que tem a questão da regulamentação, que hoje não está bem regulamentada a profissão de síndico profissional. Perfeito. Não está regulamentada, mas existe hoje até exigências para poder conter esse tipo de aventureiros. Entrou o CRA, né? Com a Sim, tem a questão resolução do CRA. 664, que eles agora exigem que tanto a administradora quanto o síndico profissional não precisa do síndico morador. Mas o síndico profissional, ele precisa ter um responsável técnico respondendo por ele. Que aí o responsável técnico vai orientar para que ele trabalhe da forma correta. Sim. E assim, e o CRA ele já teve a primeira turma agora do curso de responsável técnico, que eu tive o prazer de Que bom, participar, parabéns. Já né? está Justamente. iniciando, né, com esse processo, Isso. E acompanhando. que só quem pode fazer são os formados em administração. Quem tem formação ou, em administração. ou especialização, né? Mas aí o conselho ele está atuando sobre isso. Então ele está justamente para poder organizar a classe, porque tem acontecido muito, não só aqui, mas em todo o Brasil. Você vê histórias de síndico que desviou dinheiro, que aconteceu isso. As pessoas estão começando a acordar que precisa sim buscar responsabilidade. Por que que acontecia isso? Porque a maioria das vezes eles achavam que o condomínio não ia atrás e ficava por isso mesmo. Hoje não. Que graças a Deus Graças a a Deus, pois realidade ela é. tem mudado, né, Itana? Muito, muito. Hoje os condôminos eles procuram se informar, né? A maioria dos síndicos moradores eles já têm algum conhecimento, ou conhecimento técnico em engenharia, em contabilidade, em direito, ou qualquer outro que ele tenha uma informação de gestão, porque o síndico ele é um gestor, é ele quem vai administrar a conta do condomínio. Entendeu? Então, o dinheiro do condomínio. Se entrar um síndico que não tenha formação ou uma ideia de gestão e seja bem orientado por uma administradora, o condomínio ele quebra. Quebra. Ele Quebra. E quem quebra. paga o preço são os Os moradores. todos, né? Quem paga o preço são todos. Então, são síndicos que deixam a manutenção de lado. Tudo bem que tem condomínios que têm dificuldade financeira e tem que saber trabalhar isso. Tem condomínios que os próprios condomínios exigem muito, E que não, e quer não. fazer, mas não querem contribuir para poder realizar aquele serviço. Mas isso aí é o que a gente vem trabalhando. Esse é o papel do síndico, né? Saber administrar esse tipo de situação. Mas aí a gente vai trabalhando. E hoje são muito cobrados síndicos, muito Sim, cobrados claro. síndicos. Às vezes de forma correta e às vezes não. Mas o condomínio, sim, o síndico hoje tem que ser bem informado. Se ele não for bem informado, ele tem que contratar uma administradora Que que consiga vá, passar as orientações. que vá passar isso para ele, né? Um Que vá suporte, né? suprir essa deficiência que ele tem. A gente tem muitos e é para isso que a gente está. Ele ter a segurança que ele vai ter a informação para poder fazer uma gestão bem administrada. Claro, e para quem está nos acompanhando, para você de casa, é super importante vocês entenderem a responsabilidade real do síndico e o quão é importante a sua participação em entender quem está ali se predispondo a administrar seu condomínio. Porque uma realidade triste é que muitas vezes dentro do condomínio os moradores não querem, botam qualquer pessoa e o condomínio vai pagar o preço, você vai pagar o preço. Então, sempre é interessante buscar profissionais qualificados em relação a síndico profissional, ou buscar uma pessoa que de fato queira se engajar, queiram trabalhar, que é síndico orgânico, né, síndico morador, para trabalhar e fazer uma boa gestão. E para isso ele precisa ter uma boa parceria, ele precisa ter uma boa administradora para dar todo o suporte. Para que a gente possa entender como funciona esse suporte operacional da administradora
no auxílio do síndico. Como funciona tudo isso? Então, o suporte operacional a gente vai dar. Ele às vezes tem dúvida quanto à manutenção. A gente atualiza ele quanto ao vencimento de laudos, aos vencimentos por exemplo, de ARTs que o condomínio precisa, né? O laudo do Corpo de Bombeiros, laudos, apesar do AVCB ele ser bianual, os laudos eles são anuais. Então, tem seguro, é anual. Então, a gente também administra o vencimento desse seguro, do seguro e desses documentos. Da documentação necessária. Toda a documentação necessária. A gente faz essa administração e deixa ele ciente da necessidade. As assembleias ordinárias, elas têm que ser feitas anualmente, entendeu? Então, a gente trabalha isso com eles. E a gente vai orientando da forma correta. Entendi. Todo o suporte operacional ele é dado pela administradora. E para isso ela precisa ter, né, os seus profissionais em cada setor para conseguir. Hoje, dentro vamos falar um pouco da Compacta. Você tem quais os setores que ajudam nesse suporte operacional dentro da administradora? Existe suporte técnico, existe a questão da assembleia, como é que funciona? Vamos poder entender. O suporte técnico, a gente não tem profissionais, né? Para poder hidráulico, elétrico, a gente tem parceiros. Então, o condomínio precisando, o síndico precisando de um serviço, aí eles nos contactam. Aí, olha, Compacta, eu preciso de um hidráulico, eu preciso de um técnico para bomba. Olha, aconteceu tal fato aqui, aí a gente vai identificar qual é o profissional necessário para poder fazer aquele atendimento e a gente já busca o profissional e já manda para o condomínio. E no caso aí pode ser elétrico, a gente não tem, como também o advogado também, tudo são parceiros. Os setores internos que a gente tem é o contábil, o fiscal, o trabalhista, né? O financeiro, administrativo, a cobrança, que a gente faz a cobrança extrajudicial. Depois a gente caminha para os advogados e eles vão fazer a cobrança judicial. E tem a emissão de boletos, né? Que quem faz é a administradora. Isso, e a prestação de contas e todo o livro final para poder mandar para o condomínio. Para o acompanhamento e transparência, que eu acho muito importante. Isso. O fiscal hoje, ele é o coração da administradora, porque nós temos muitas obrigações que como é que chama? O governo passa para a gente, né? O fisco passa para a gente. As obrigações acessórias. Então, a gente tem declarações para poder mandar mensalmente, anualmente, e a gente tem que acompanhar isso para que o condomínio não venha a ter prejuízos. Então, a gente tem que fazer o acompanhamento diário da situação financeira do condomínio, não só a fiscal também. Então, essas obrigações acessórias, se a gente não entrega no prazo, o condomínio pode vir a ser penalizado. E quem paga o preço? Pois é. Então, assim, eu não posso trabalhar com qualquer profissional. Eu tenho que trabalhar com um profissional que tenha qualidade, conhecimento, para poder ajudar o condomínio, porque eu colocar por qualquer coisa, eu posso estar trazendo uma certa risco para o condomínio. Porque se o meu profissional ele não tiver a capacidade de fazer esse acompanhamento diário, de acompanhamento diário sobre o fisco. Aí vai trazer prejuízo para o condomínio. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. É muito complexo, gente. A questão da questão do fisco, a questão do governo, é a mesma coisa que se aplica a uma empresa. Se a empresa ela não tiver uma boa contabilidade que possa acompanhar e dar um suporte, o prejuízo ele vem. Eu já passei por situações, eu tenho colegas que passaram por grandes situações bem complexas, que geraram um prejuízo gigantesco pela uma má administração na questão contábil, na questão do acompanhamento de impostos e afins. E isso é um ponto muito importante se identificar dentro de uma administradora, saber se de fato essa empresa ela consegue atender, se ela consegue ter esse acompanhamento, se ela consegue dar o suporte necessário para uma boa gestão. Quando acontece de um síndico profissional ele ser bem informado e ser bem técnico,
e ser mais, com o máximo de informação necessária, ele consegue acompanhar e pedir. Muitas vezes isso não acontece com o síndico orgânico, porque ele tem outras demandas a resolver e ele acaba não acompanhando. De forma errônea, porque, primeiro, que alguns não sabem dessa importância, daí vem o papel crucial da administradora dentro do condomínio para poder fazer todo o acompanhamento e assim não gerar prejuízo para o condomínio, porque o prejuízo ele não fica para o síndico, a não ser que vá a questão jurídica, né? Ele responde civilmente. E já quando você tem um suporte que consiga acolher e apresentar tudo de forma transparente é muito importante. Então, para quem está acompanhando, sempre busquem uma empresa de referência e qualidade. É o que eu mais falo aqui no Siga-me Cash, é o que eu falo mais durante o Somos de Casa, minhas visitas dos condomínios. Sejam criteriosos, busquem entender quem vai dar o suporte para vocês, porque o suporte ele é super necessário e quando existe o suporte técnico, principalmente na questão da escolha. Hoje é um trabalho que a gente realiza e que também é muito importante a administradora realizar, que é o filtro sobre empresas. Existem muitas empresas, algumas delas com a credibilidade bem baixa, outras bem melhores. Então, é papel do síndico, é papel da administradora buscar fazer esse filtro para que consiga não gerar dor de cabeça, você levar a solução. A palavra sempre é essa, é levar a solução para o condomínio. E isso é um papel crucial e interessante da administradora trabalhar em conjunto, né, com o síndico, independente se seja síndico orgânico, síndico profissional, mas quando tem essa boa conexão e um bom trabalho e transparência, eu vejo funcionar muito bem, que é a realidade. Sua colocação foi excelente, porque hoje, para poder... o síndico quando existe um síndico profissional e também o orgânico, né? Quem vai suprir a deficiência desse síndico é a administradora. E se a administradora não tiver condições, aí o condomínio está perdido. Tá, né? Porque aí, sem o suporte técnico, né, especializado. Mas só uma observação, que você dissesse, o síndico orgânico não tem muito tempo, mas eu tenho síndicos orgânicos que dá show. Olha Eles aí. são muito capacitados, são presentes, São buscam diversos, é verdade. isso, buscam. Alguns não têm conhecimento, mas tudo que ele vai fazer, ele solicita à administradora. E isso é o que dá segurança para o condomínio. Entendeu? Ele não tem a informação, mas tem síndico, tem uma síndica muito simpática, mas tudo, ela me liga. Itana, eu vou fazer isso. Tá certo? Tá certo. Aí a gente vai orientar ela. É isso que tem que acontecer. Ela precisa ter uma administradora que vá dar o suporte a ela e vai suprir essa deficiência que ela tem de conhecimento. E o mais importante é a confiança, né? Também. Itana? Porque você tem que confiar. A administradora é um papel que ele desempenha no condomínio crucial. Crucial. E quando você vai contratar por preço, gente, essa confiança, algumas vezes, eu não vou generalizar, Isso. mas algumas vezes acabam por falhar, Deixa a desejar, porque não tem um suporte, não tem uma estrutura significativa para poder atender às necessidades dos síndicos onde eles atendem. Para a gente poder também entender, como você falou, a administradora ela desempenha um papel sobre a questão da cobrança. A inadimplência é uma realidade dentro dos condomínios. E qual o papel que a administradora realiza entre a mediação da inadimplência e a questão judicial? O que é que a administradora ela realiza e como ela faz isso? Então, a gente faz um levantamento diário da situação financeira do condomínio. E a inadimplência também é uma delas. Hoje, já tem a realidade de garantidoras, né? Que aquele condomínio que tem uma inadimplência muito alta, ele pode recorrer e deve, porque a garantidora ela vai trazer estabilidade financeira para o condomínio. Eu acho um serviço magnífico. Principalmente aqueles condomínios grandes, né, que têm uma inadimplência muito elevada, e aí o síndico fica impossibilitado de fazer as manutenções porque não tem recurso financeiro. E com a garantidora, ele já sabe quanto é que ele pode investir ou não no condomínio.
Se acontece alguma coisa, ele já sabe de onde é que vai tirar aquele dinheiro. Então, o condomínio já pode se organizar, fazer o fundo de reserva, fazer um fundo de manutenção, e isso aí é que vai equilibrar. Isso aí é positivo. Aqueles condomínios que não têm uma inadimplência que chegue a ser necessário. Considerável, porque Isso. existe a realidade da inadimplência ser 5, ser 3. Não sei se Isso. cabe muito bem E a gente perante Deus. trabalha muito isso. A questão da mediação, a gente faz esse trabalho prévio, né? Geralmente tem condomínios que os 30 dias, os primeiros 30 dias, a gente faz a cobrança extrajudicial, que é essa mediação, para poder buscar esse valor. Quando chega, tem condomínios que após 30 dias, automaticamente a gente já passa para as mãos dos advogados. Tem outros condomínios que são 60 dias, então depende muito das normas do condomínio. Então a gente faz essa mediação, que é para poder buscar, para o mais rápido possível, que esse valor volte para o condomínio. Gere receita, né? Gere receita, para poder o síndico ter como trabalhar, né? Aí, quando não consegue, aí a gente passa para os advogados. Tem condomínios que já têm contratos com advogados, que eu aprovo, isso é muito bom. Tem um suporte jurídico. Tem uma Isso, assessoria e jurídica. tem condomínios que não dá para poder viver sem um advogado. Entendeu? Ainda mais quando tem muito conflito, assim, tem que ter. E essa parte de cobrança também, ela tem que ser muito ativa para poder não trazer prejuízo. O síndico ter recursos para poder fazer as manutenções mensais necessárias para o condomínio, porque senão fica impossibilitado. E essa é uma forma também da gente preparar o síndico, aí porque não só com a inadimplência, mas a gente precisa também organizar a parte financeira do condomínio. Então, o condomínio vai precisar fazer um serviço da fachada. Então, faz a reunião. Gente, olha, vamos com antecedência, já fazendo a arrecadação desses valores, para poder a gente fazer no futuro. Tem condomínios que já deixam aquela situação tão grave que eles recorrem a um empréstimo para poder fazer imediatamente. Então, tudo isso é um trabalho que a gente faz, né, com os síndicos, que a gente tem que fazer a orientação, é um trabalho de orientação. Eu digo que um administrador de condomínios, ele tem que ter noção de psicologia, engenharia, direito, administração e contabilidade. Porque o seu currículo só falta engenharia. Só falta psicologia. Mas psicologia todo mundo tem um pouco. Tem. E a gente Quando tem. Eu gosto muito né, da parte de mediação. Então, assim, eu sou apaixonada a mediação de conflitos, então eu gosto de atuar nisso, entendeu? Entrar com uns condôminos, às vezes chega lá na minha sala agressivo, sai de lá me abraçando, coisa bem leve. E é assim que a gente tem que tratar. Todo mundo igual, como tem que ser. Perfeito. Entendendo essa necessidade, para que você que está nos acompanhando, você entenda. E é uma resposta que eu vou perguntar agora, que eu tenho certeza que você vai responder bem. Quais os sinais o condômino, o gestor, ele tem que entender que não está acontecendo uma boa gestão, que a administradora não está fazendo um bom trabalho dentro do condomínio? Como é que eles podem identificar? Boa colocação. Então, assim, a falta de o que a gente pode identificar, né? A falta de transparência nos relatórios financeiros, a ausência de informações básicas para os síndicos e até para os condôminos também, atendimento precário, né? Tanto para o síndico, também para os condôminos, desorganização da convocação das assembleias. Porque se você faz um edital mal feito, isso pode prejudicar todo o andamento da assembleia. Então, isso já começa com a preparação do edital e depois também com a redação da ata. É bom pontuar essa questão da ata, que é muito importante.
Eu estava ontem em reunião com um grupo de advogados e, batendo um papo, eu entendi a responsabilidade e a importância da ata. Porque, gente, se a sua ata ela não for bem redigida e se ela não for registrada, juridicamente, essa ata ela não tem validade alguma. Ou não? Então, a ata, ela não, obrigatoriamente, ela não precisa ser, todas as atas precisam ser registradas. Sim. Hoje, a gente registra as atas das assembleias ordinárias, Sim. porque o banco exige, né? E alguma outra que para financiamento, aprovação de financiamento, Receita garantida. receita garantida. Algumas situações a gente, por necessidade, né, dos contratos, a gente precisa registrar, mas obrigatoriamente não tem essa Não tem. necessidade, Tá vendo aí, não. gente? Entendeu? Informação é tudo. Agora, como você pontuou, a redação, se você não faz uma redação bem feita, vai ficar coisas pelo ar, coisas sem haver o registro, e lá no futuro possa ser que você precise daquela informação e você não tem. Não está Entendeu? tá bem registrada. Perfeito. Então, está bem registrada. Perfeito, então. E, além de tudo, a gente dando continuidade, né? Ausência de respostas básicas às demandas do condomínio. Sim. E também a má conduta ética na contratação de fornecedores. Então, se uma administradora ela é conivente com algum fornecedor, como é que ela vai cobrar desse fornecedor? Exatamente. Então, Esse é um o ponto condomínio vai importante. ficar acéfalo, porque ele não vai ter condições de cobrar aquele serviço de qualidade para aquilo. Então, vai ficar enrolando, e quem vai ser prejudicado? É o morador? É o condomínio? Perfeito. E o síndico, ele responde civil e criminalmente. Então, se ele, mesmo sem ter conhecimento, ele passar por uma situação dessa, o responsável vai ser o síndico. Entendeu? Aí cabe o condomínio chamar a responsabilidade da administradora ou não. Mas o síndico, ele responde. E ele vai responder civil e criminalmente, porque se algum condômino achar que o erro partiu dele, porque ele tem a função de fiscalização, entendeu? Então, se ele deixou isso, se falhou nessa função, ele pode ser responsabilizado por isso. Tá vendo, pessoal? Daí vem a importância do trabalho em conjunto e a importância de você ter um suporte técnico especializado junto à gestão do seu condomínio. Gente, não é brincadeira. Muita gente acha que é brincadeira. É um hábito que está mudando e eu tenho fé que ainda vai mudar, graças ao meu trabalho é isso, é levar cada vez mais informação para você que está nos acompanhando, trazer pessoas de relevância no mercado condominial, pessoas que têm um conhecimento técnico especializado para poder compartilhar com vocês, porque, gente, não é brincadeira. A responsabilidade tanto do síndico quanto da administradora ou prestadora de serviço é gigantesca. Quando for alguma administradora, quando for alguma empresa em que você vir as propostas com valores completamente diferentes, tomem cuidado. Pesquisem bem, estudem bem. E agora eu vou lhe pedir uma dica diante de tudo isso. Para quem está nos acompanhando agora, quando for contratar, já entenderam quais os pontos eles devem sinalizar ou levantar a anteninha de que tem alguma coisa de errado. E eu preciso trocar. Pronto, Diego, eu quero Itana, eu quero trocar minha administradora. Como é que eu posso identificar uma boa administradora, se ela é séria, se ela tem competência, se ela tem suporte, quais os pontos eu, como contratante, são 5 que eu quero contratar, como é que eu posso identificar uma administradora boa, séria, que vai me dar o suporte? Primeiro, buscar referência dessa administradora no mercado. Né? Ter muito cuidado até com referência, porque às vezes tem síndicos que não têm muita habilidade e dá uma referência. A minha é ótima. Mas na hora que você vai botar na prática, aquele profissional deixa a desejar. Aquela administradora. Mas
cada um se identifica com um diferente, né? Mas busque referências no mercado, visite as instalações Isso é para poder, importante, visitar a lógico, estrutura, conhecer a empresa. isso, a estrutura, veja qual é o seu corpo técnico que ele tem, porque como é que ele vai te ajudar. Faça reunião para poder entender se aquele profissional que vai lhe atender, ele tem conhecimento sobre a área, os certidões da empresa, e busca no meio, quando busca siga-me, para poder ela lhe dar uma referência de mercado, que isso sim, você vai ter uma administradora que vai lhe atender muito bem. Isso é muito importante, gente. E essa conversa, esse bate-papo nosso, ele é enriquecedor para que as pessoas possam acompanhar e entender e cada vez se inteirar no universo que é condomínio. Condomínio é um mundo. Sempre empresa que presta serviço ou que está entrando no mercado, eu sempre tenho o hábito de dizer, gente, condomínio é complexo de se trabalhar, nada é feito caldo de cana, tudo tem um processo, tudo é trabalhado, mas é um mercado muito bom de se trabalhar, tanto que a Itana já está há 29 anos aí com a Compacta, uma empresa que desde que a Siga-me surgiu, a gente vem trabalhando em parceria, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E para deixar dar mais uma balinha para quem está nos acompanhando. Dê uma dica de ouro, tanto para o síndico orgânico quanto para o síndico profissional, para ajudar na gestão. Você tem alguma dica que você diga, olha, busque fazer isso? Contrate a Compacta. Aí a dica de ouro. Não deixe de entender, não deixe de buscar. Se você está passando por problemas junto à sua administradora, se você tem alguns questionamentos, busque conhecer, busque visitar, se intere mais, né? Para poder conhecer o que é condomínio, conhecer o que é bom, conhecer o que tem referência, conhecer o que tem credibilidade. E para você que está nos assistindo e quer conhecer mais a Compacta, siga no Instagram, siga as informações. Qual é o Instagram para que as pessoas possam acompanhar? Compacta Administradora. E diga também seu Instagram, pessoal, que eu sei que você posta muita coisa. Itana Brandão. Então, pessoal, tá aí. Foi um bate-papo maravilhoso. Itana, muito obrigado pela possibilidade de desfrutar desse tempo com você, de compartilhar conhecimento, de aprender. Aprendi muita coisa nesse nosso bate-papo. Muito obrigado por essa possibilidade. Estamos cada vez mais fortalecendo a nossa parceria, cada vez mais buscando enriquecer o universo que é o condomínio. Perfeito. E a Siga-me e a Compacta está aqui para poder enriquecer, né, o mercado condominial. E você que está precisando, todas as dicas nós já demos aqui. Já. Mas se ainda ficou faltando alguma coisa, nos procure nas redes sociais ou através do nosso endereço que fica na Rua Jerônimo de Albuquerque, 3602, atrás do Natal Shop, na Praça dos Eucaliptos. Facinho de encontrar. E você que está nos assistindo, não deixe de nos acompanhar no Siga-me Cast no YouTube, no Instagram do sigame.condomínios. Sempre estamos levantando questões, dando dicas, tudo de informação, solução e dicas. A Siga-me Condomínio, junto ao Siga-me Cast, está aqui para agregar cada vez mais conhecimento para você morador, para você síndico, para você gestor, para você que vive o universo que é condomínio. Então não deixa de nos acompanhar e até a próxima.